Este ano, algo mudou. O interesse por conteúdos sobre ETs cresceu de forma assustadora. Fragmentos de registros começaram a surgir pelo mundo, vídeos, relatos e imagens que tornam cada vez mais difícil ignorar o assunto. Alguns desses materiais são claramente falsos. Outros simplesmente não podem ser explicados com facilidade. Movimentos impossíveis, objetos fora de qualquer padrão conhecido. Diante disso, fica inevitável a pergunta: até quando será possível negar? Em 19 de novembro de 2025, uma família desfrutava de um momento tranquilo à beira-mar em Barcelona, quando algo inesperado interrompeu a serenidade do cenário. Do oceano, um objeto começou a surgir lentamente, rompendo a superfície da água até se elevar e permanecer suspenso logo acima dela. As gravações revelaram uma esfera metálica perfeitamente lisa, flutuando no ar de maneira estável. Ela se deslocava ao longo da costa com movimentos precisos e calculados. Não lembrava drones, helicópteros ou qualquer aeronave conhecida. O detalhe mais inquietante era o silêncio absoluto que a acompanhava. Nas redes, espectadores atentos rapidamente notaram que aquilo não parecia um evento aleatório. Muitos passaram a especular que se tratava de uma sonda de origem desconhecida, explorando silenciosamente as águas do planeta antes de desaparecer sem deixar qualquer vestígio. A estranheza aumentava diante da aparente indiferença geral, como se algo extraordinário tivesse passado despercebido pela maioria. Em Augusta, no estado da Geórgia, outro registro causou desconforto imediato. Um casal filmou algo profundamente perturbador flutuando no céu. A forma lembrava um polvo etéreo ou uma entidade sombria suspensa no ar, alterando constantemente sua aparência enquanto deslizava lentamente acima deles. Não se comportava como fumaça comum. A fumaça se dispersa, se fragmenta e muda de direção de forma caótica. Aquilo, no entanto, mantinha estrutura, continuidade e trajetória definida. Seu movimento parecia guiado, quase consciente. A situação se tornou ainda mais estranha quando imagens muito semelhantes surgiram na China, mostrando a mesma forma a altitudes elevadas, acima de grandes centros urbanos e arranha-céus. O objeto parecia girar no ar de maneira controlada, com movimentos deliberados. A pergunta começou a ecoar entre os observadores: desde quando fumaça ou pipas se deslocam dessa forma? Para os moradores locais, aquilo claramente não tinha origem natural. A sensação era de estar diante de algo avançado, algo que não se encaixava em nenhuma explicação conhecida. Pouco tempo depois, um novo vídeo surgiu, exibindo o mesmo objeto, atravessando regiões montanhosas. Desta vez, sua aparência parecia ainda mais definida. Ele surgia com um brilho escuro, quase negro, e uma superfície que refletia a luz do sol de maneira nítida e uniforme. Seu aspecto metálico era inconfundível. O movimento era firme, contínuo e direcionado, como se seguisse um propósito específico. As imagens em close dissiparam as dúvidas de muitos espectadores. Já não parecia possível atribuir aquilo a destroços, reflexos ou ilusões visuais. Para quem assistia, tornava-se cada vez mais claro que se tratava de algo artificial, projetado e controlado. Em outro local, o que os moradores presenciaram naquela noite foi suficiente para provocar pânico. 4 enormes orbes luminosos surgiram no céu, posicionados de forma perfeitamente simétrica, formando um quadrado preciso. Entre eles, diversas esferas menores se movimentavam de maneira errática, pulsando intensamente e iluminando a escuridão em ondas sucessivas de luz. A cena transmitia uma sensação de caos e violência, como se uma atividade intensa estivesse ocorrendo acima das cidades.
Nunca antes as pessoas haviam visto luzes se comportarem daquela maneira. Para muitos, parecia que estavam testemunhando algum tipo de confronto aéreo de origem desconhecida. Alguns acreditaram estar diante de uma guerra alienígena acontecendo sobre suas cabeças. Outros temeram algo ainda mais grave, algo que talvez a humanidade não estivesse preparada para presenciar. Independentemente da interpretação, tudo indicava intenção, força e um nível de controle assustador. Na Austrália, um novo avistamento ampliou o clima de apreensão. Um objeto incomum foi filmado sobrevoando a cidade de Perth durante a noite. À primeira vista, parecia camuflado entre as nuvens, quase imperceptível. No entanto, uma forma oval brilhante acabava revelando sua presença. Um anel intensamente luminoso contornava o que parecia ser uma enorme nave em formato de disco, pairando silenciosamente no céu. O cenário se tornou ainda mais inquietante quando duas esferas menores foram vistas se movendo ao lado da estrutura principal, como se tivessem acabado de se desprender dela. A cena transmitia uma sensação sinistra. Para muitos espectadores, aquilo não representava apenas mais um avistamento isolado, mas um sinal de algo muito maior em andamento. As imagens deixaram milhares de pessoas inquietas, imaginando se aquele seria o momento em que visitantes de outro mundo deixariam de apenas observar. No Japão, um avistamento peculiar trouxe à tona lembranças da ficção científica. Um objeto com aparência futurista deslizava pelo céu em plena luz do dia, movendo-se suavemente em amplas direções. Sua forma evocava naves clássicas da cultura pop, com uma estrutura arredondada no topo que lembrava uma janela. Mesmo sob um céu completamente azul e limpo, suas luzes brilhavam intensamente, sem qualquer nuvem para ocultá-lo. As pessoas conseguiram observar tudo com clareza. O vídeo rapidamente dividiu opiniões. Alguns afirmaram que se tratava de tecnologia humana extremamente avançada. Outros insistiram que o objeto parecia sofisticado demais, familiar demais e futurista demais para ter origem terrestre. Para esses, a conclusão era inevitável. Aquilo não parecia pertencer a este mundo. Um vídeo incomum de câmeras de segurança começou a se espalhar rapidamente depois de registrar uma luz intensa despencando do céu e cruzando uma rua tranquila em frações de segundo. A velocidade era absurda e o deslocamento parecia preciso, quase calculado. Quem assistiu às imagens ficou impressionado com a forma como aquele movimento controlado simplesmente surgiu do nada. Especialistas descartaram de imediato a possibilidade de meteoros, afirmando que nenhum fenômeno natural se comporta daquela maneira. Em seguida, o objeto mudou de trajetória e disparou de volta para o alto, desaparecendo no céu. À distância, parecia uma única esfera luminosa. No entanto, conforme as imagens eram analisadas com mais atenção, algo perturbador se revelava. Não se tratava de uma única luz, mas de centenas de pontos brilhantes, agrupados e se movendo em perfeita sincronia. Surgiu então a especulação de que aquelas esferas não eram objetos isolados, mas um conjunto de sondas enviadas à Terra e controladas remotamente por algo muito acima de nós. Em Chicago, um morador passou por uma experiência inquietante enquanto estava no topo de um arranha-céu. Entre o deslocamento das nuvens, uma forma inesperada surgiu, pairando silenciosamente no ar. Um objeto em formato de disco revelou sua presença através de luzes intensas que atravessavam a névoa de maneira antinatural. Surpreso, ele rapidamente sacou o celular e conseguiu registrar a cena antes que o objeto desaparecesse. Assim que o vídeo foi publicado, o debate explodiu. Muitos acreditaram estar diante de um registro autêntico de um OVNI captado por acaso. O modo como o objeto permaneceu imóvel, sem ruído algum, ou sinais visíveis de propulsão, tornou tudo ainda mais perturbador.
Alguns passaram a especular que aquilo não estava apenas cruzando o espaço urbano, mas observando silenciosamente a cidade abaixo antes de sumir sem deixar rastros. Obrigado por assistir, explorador. Prepare-se, o próximo mistério é ainda mais sinistro. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Yeah, maybe we'll fight about it, but I won't be down.